Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. O Alberto está de volta Boa depois desses tarde. dias. Tirou aí uns dias para descansar, né, Alberto? Uma boa, uma boa. Estou precisando Verdade, verdade. que nós possamos aproveitar esses momentos aqui reunidos para mais uma tarde e noite de estudos, de aprendizado, e nós vamos seguindo em frente. Às vezes há trancos e barrancos, às vezes mais barranco do que tranco, mas a gente vai seguindo como a gente pode, né? Sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui, aprendendo, crescendo, trocando, enfrentando os obstáculos, vencendo as provas, graças a Deus. Seja do frio, seja do calor, a gente está aí, né? Então, meus irmãos, no dia de hoje, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, a publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar a questão 525, está na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos do mundo corporal, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, vamos, continuando aqui os nossos. Eu pedi também como apoio para vocês mais umas perguntas do Livro dos Espíritos, mas aí não tem problema, a gente está com o livro aqui, e também pedi o Evangelho, se eu não me engano, não sei se vai dar tempo, espero que dê. O Evangelho de Lucas, que eu pedi aí, né? Capítulo 12, versículos 47 e 48, né? Então, Lucas 12, 47 e 48. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? O Livro dos Espíritos, questão 525. Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E os espíritos respondem: certamente, pois que te aconselham. Nós já tínhamos visto, mais ou menos, não é para vocês olharem, não, eu só vou fazer um comentário aqui, que na questão, que nós vamos ver depois, né? Na 459, tem essa, a gente vai ler até mais à frente, depois que eu pedi a vocês, sobre os Kardec, se os espíritos influem, né, nos nossos pensamentos. Aqui ele pergunta: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Aqui não é mais sobre se eles influem nos nossos pensamentos, é se eles influem nos acontecimentos da vida. E eles respondem: certamente, pois que te aconselham. Quer dizer, nos orientam, nos aconselham. Mas repara que ele não diz assim: pois eles te dizem o que você deve fazer. Não, eles não nos dizem o que devemos fazer. Eles nos dão aconselhamento. O livre-arbítrio está sempre em voga, né, gente? O nosso livre-arbítrio está sempre aqui, presente nessa história. Eles nos aconselham, mas eu tenho um livre-arbítrio. 525. Então, eu deixei marco. Não. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tem um texto aqui que eu achei muito interessante, do livro Estude e Viva, tá? Do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele vai falar do ambiente espiritual. Ele diz assim, ó: há, sem dúvida, uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares. A formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, olha o que ele diz aqui, o que Emmanuel está dizendo para a gente: conscientes de que somos sustentados, amparados
Legiões de instrutores. Não é um, não é dois, não é três. São legiões. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu tenho um anjo guardião, eu tenho um anjo da guarda, ele fala aqui, legião. Né? Todos nós temos uma legião de instrutores domiciliados em planos sublimes. Outra coisa importantíssima aqui, que essa legião de instrutores que nos sustentam a cada um de nós, eles estão sitiados, vamos dizer assim, né, ou melhor, domiciliados em várias faixas vibratórias. Nós temos amigos espirituais em faixas vibratórias semelhantes à nossa, temos em faixas vibratórias um pouco acima das nossas, e temos ainda em faixas vibratórias muito mais altas, que a gente nem imagina, muito mais altas. Então, sendo que o maior deles, Jesus. Não é? Eu nasci da pirâmide aí, Jesus. Porque ninguém pode alegar que Jesus não é seu amigo. Ninguém pode alegar isso. Jesus é amigo de todos, né? Basta. Aí a pessoa vai dizer assim: mas quantos habitantes tem no planeta Terra? Jesus vai ter. Sim, sim. Ninguém. Como Deus também. Né? Mas vamos falar de Jesus. Então, isso aqui. Conscientes de que somos sustentados por legiões de instrutores, domiciliados em planos sublimes, informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, seja justo relegar tão somente a médiuns e fenômenos a cooperação com eles? Olha a pergunta que ele coloca aqui para a gente. Quer dizer, se nós temos todos esses instrutores em vários planos sublimes, né, e somos informados de que eles se propõem a amparar a humanidade, será que a cooperação deles se dirige apenas para médiuns e fenômenos? Aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refletirmos, e que os fenômenos quase sempre se perdem na cinza da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Então, esses amigos espirituais, tá? Eles amparam a todos nós. Não importa se você é médio ostensivo ou não, tá? Então, eles não estão circunscritos a ajudar apenas médiuns e promover fenômenos. Agora, vamos lembrar que a mediunidade tem que ser muito bem trabalhada, que através dessa mediunidade, né, pura, muito bem desenvolvida pelo médium, eles poderão se comunicar melhor conosco. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente, no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Porque se eles, né, exercem influência nos acontecimentos da vida, nos aconselhando, então nós precisamos estar muito bem preparados para ouvir esses aconselhamentos, como disse aqui no Livro dos Espíritos, porque o amigo espírito diz, certamente, pois eles te aconselham. Agora, para eu poder receber esse aconselhamento, eu tenho que preparar muito bem o ambiente para que eles possam se comunicar comigo. Que ambiente é esse que vai facilitar essa comunicação entre a equipe espiritual e nós? Aí o Emmanuel vai dizer aqui, como fazer essa preparação para você poder receber esse aconselhamento do plano espiritual. Aí ele diz aqui, para isso, principiemos por banir do cérebro, quer dizer, arrancar do nosso cérebro toda a ideia de crueldade,
violência, pessimismo, azedume. Porque essas coisas aqui, ó, crueldade, violência, pessimismo e azedume, raiva, ódio, mágoa, tudo isso atrapalha a comunicação. Diante de qualquer pessoa, citando-nos à frente de criatura irmã que aguarda de nossa parte o amor com que fomos aquinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade do lar ou da via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversando, evitemos imagens de irritação, de maledicência, né? Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, porque tem gente que gosta, né, de estar sempre lendo as páginas policiais. Antigamente era no jornal que tinha as páginas policiais, mas na internet também tem as páginas policiais, né? Eu, por exemplo, às vezes é um escândalo da vida de um artista. Coisas que podem acontecer com qualquer um, né? Marido traiu mulher, mulher traiu marido. Aí as redes sociais, a gente sabe, que gosta de ficar repisando aquilo, né? Remoendo aquele fato. Porque quanto mais ela falar, quanto mais as pessoas lerem, quanto mais curtir, quanto mais der like, a pessoa que publicou aquilo ganha uma posição e, no final, leva dinheiro dessa história. Então tem pessoas que ficam, né? Você pode entrar no Facebook, às vezes aquela mesma notícia se repete 10, 15 vezes. E as pessoas leem, aí leem os comentários, aquela coisa toda. Então, isso aqui, ó. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos, apenas o tempo imprescindível esclarecimento de verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso círculo de trabalho, coloquemos-nos no lugar do corrigido para que a brandura nos aconselhe e, doando algo, situemos-nos na posição de quem recebe, para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. Porque, às vezes, você é obrigado, durante a atividade que você realiza, seja profissional, seja na casa espírita, você precisa, às vezes, né, falar sobre alguma coisa, chamar a atenção sobre alguma coisa, ou sobre algo que a pessoa está fazendo que não é legal. Então, diz assim, ó, quando você tiver que fazer isso, faça com muito cuidado, né? Com muito amor, lembrando que, se fosse você que estivesse ouvindo aquela chamada de atenção, aquela observação, como você gostaria que a pessoa fizesse? E aquele que recebe a chamada de atenção, que não se melindre. Poxa, fulano está chamando a minha atenção, dizendo que eu não fiz isso certo ou errado. Nossa, como tem coragem de fazer isso comigo? Deixa a vaidade de lado. Antes, reflete se aquilo que o companheiro está falando não é verdadeiro. Realmente, se você não está fazendo aquilo, né? Será que você realmente não tem que corrigir alguma coisa no seu proceder, no seu trabalho, da participação ali da casa espírita? Faz essa reflexão, né? E verifique se realmente não tem alguma coisinha que você está deixando de fazer ou está exagerando. Procura corrigir. E aquele que fala, cuida para falar com educação, acima de tudo. Todos nós, os desencarnados e encarnados, repare que ele coloca o nome primeiro dos desencarnados. Então, ele está se incluindo, né? Porque ele está desencarnado. Que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais natural. Isso é mais que natural. Ante as necessidades que nos assinalam a senda, a caminhada. Mas não lhe será lícito, quer dizer, adequado, direito, esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam mais amplamente auxiliar. Então, Kardec pergunta, na questão 525, a questão está sendo estudada, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, sim, pois que te aconselham. Mas
como é que nós devemos manter o nosso ambiente espiritual para poder receber esse aconselhamento dos amigos espirituais. Né? Porque a gente diz assim, né, eu quero ser ajudado, né? O Espírito tem que me ajudar, mas como é que a gente se coloca para receber essa ajuda? Como é que é o nosso ambiente espiritual? Será que a nossa casa, né? Nossa casa mental está organizada de tal forma que a espiritualidade pode se comunicar com a gente e eles não vão ter um problema? Imagina o seguinte, um amigo avisa você e diz assim, vou visitar você. Aí você, tudo bem, vou receber um amigo na minha casa. A sua casa pode ser a casa mais simples do mundo. Mais simples, não tem problema nenhum. Mas é adequado você receber o seu amigo espiritual, você abre a porta, aí dentro, no meio da sala tem casca de banana caída no chão, tem resto de pipoca, tem um pedaço de bolo que alguém pisou e ficou ali. O sofá está cheio de papel de bala, saco, que a visita chega e você tem que ficar afastando o lixo para ela poder sentar. O banheiro está exalando mau cheiro, a porta está aberta. Alguém foi do banheiro e deixou tudo sujo. Não tem um copo, precisa de um copo para servir, a pessoa não tem um copo limpo. A casa está assim e você estava deitada na rede, vendo televisão, sabendo que o amigo vai te visitar e você não tomou cuidado nem para limpar o sofá ou uma cadeira para ele sentar, sendo que você está com a saúde boa, que a pessoa vai dizer, não, eu não pude fazer nada porque eu estou paralisada, né? Estou paralisada. Então, não pude fazer nada. E ninguém vai limpar. É outra coisa. Mas você está bem. Não. Então, ninguém está falando que a casa tem que ser uma casa de rico. Mas tem que estar, pelo menos, né? De uma forma organizada, assim, a sujeira, né? A pessoa vai ao banheiro, o banheiro tem mundo. Entendeu a imagem, mais ou menos? Então, você, quando receber uma visita, você dá uma arrumadinha, né? Dá uma tapeadinha, uma arrumadinha. Então, quando o amigo espiritual vem nos visitar, ele penetra na nossa casa mental. Entendeu? Aí, o que ele encontra na nossa casa mental? Formas, pensamentos, ideoplastia de fuzilamento lá na comunidade não sei o quê, 10 cadáveres no chão, um monte de quadro de escândalo, de problema de artista, sabe? Só esse tipo de coisa ele vai ter dificuldade, entendeu? De poder te passar a mensagem com aquela poluição tremenda dentro da tua casa mental, aquele lixo dentro da tua casa mental. Por isso que a Amanda fala, cuida da tua casa mental. Porque os amigos, por aí, eu não disse eu, ele disse legião. Legião. E ele falou também de que eles estão em várias regiões. Então, você tem amigos em posições elevadas, como tem aqui em posições mais baixas. E esses amigos podem querer nos ajudar a qualquer momento. Como é que ele vai encontrar a nossa casa mental? Entendeu? Como é que ele vai encontrar a nossa casa mental? Por isso, essa mensagem que eu achei fantástica do Emmanuel, aqui do livro Estude Viva, tá? O título, ambiente, quem tivesse livro, depois uma olhadinha. Ambiente espiritual. Muito importante, porque às vezes a gente não pensa nisso. Já pensou ser Jesus que de repente bate na nossa porta? E quando a gente abre a porta, está de cara com Jesus? E como é que está a nossa casa? Não é? Então a gente tem que estar atento para isso. É isso aqui que Emmanuel chamou a nossa atenção. Às vezes a pessoa acha, meu pai vai falar sobre isso. Não, não. Porque você pode dizer assim, eu estou acostumado com essas coisas, nem reparo, nem ligo.
mas você recebe visitas. E visitas, né, importantes. Como é que você vai receber esse amigo espiritual? É complicado, né? Vamos lá na 525A. Aí vem, olha de novo, Kardec, ele usou o mesmo verbo, ó, exercem. Ele usou o verbo exercer na 525 e na 525A. Exercem essa influência que os espíritos disseram que eles vão influenciar sim. Aí Kardec, exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Então, Kardec quer ampliar essa influência aí. Aí ele diz, sim, mas nunca atuam, quer dizer, agem fora das leis da natureza. Tá? Eles não vão violentar nenhuma lei da natureza para nos ajudar. Tudo dentro do quadro das leis da natureza, né? Então, eles só fazem aquilo que está dentro das leis da natureza. Que leis são essas? Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, tá? Não fazem milagres. Não fazem milagres. Fazem tudo dentro das leis da natureza. Não fazem milagre, tá? Nunca agirão fora, quer dizer, fora das possibilidades de realizações que estejam em conformidade com o nosso nível evolutivo. Isso é importante. Nunca agirão fora, tá? Das possibilidades de realizações que estejam em conformidade com o nosso nível evolutivo, do nosso nível de merecimento, do nosso nível de sintonia. Daí a importância de você manter a sua casa mental arrumada. Porque eles virão nos ajudar, sem violentar nenhuma lei da natureza, mas eles vão observar qual é o nível evolutivo do Alberto. Qual é o nível de merecimento do Alberto? Qual é o nível de sintonia do Alberto? Entendeu? Então, esses três fatores vão influenciar na ajuda que você deseja receber. Então, você deseja, está precisando de alguma coisa? Sim. Mas que tipo de sintonia você mantém? Qual o tipo de merecimento que você tem? Qual o seu grau evolutivo? Então, a ajuda que eles vão oferecer para a gente está dentro desses padrões aí. Quanto mais você melhora seu ambiente espiritual, isso aqui se amplia, melhora a sintonia, seu grau evolutivo se eleva, seu grau de merecimento também. Percebeu? Uma coisa funciona? A sintonia que nós criamos é a que vai determinar o nível de influência até nos acontecimentos ou realização das coisas. Entendeu? Então, a sintonia que você vai determinar, a sintonia vai determinar o nível de influência até nos acontecimentos ou realização das coisas. Vamos dar uma olhadinha agora na notinha de Kardec. Porque antes de ler a notinha, às vezes eles querem até fazer mais, mas a tua sintonia anda baixa. Entendeu? Então, como é que ele vai poder chegar a você? Se a sintonia está lá embaixo. Aí a notinha de Kardec diz assim: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba
manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viesse auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Então, a gente acha que eles podem fazer, né, qualquer coisa, a hora que quiser, do jeito que eu quiser. Parecia até o gênio da lâmpada. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem crente de que obedece ao impulso próprio conserva sempre o livre-arbítrio. Então, de repente, você quer fazer alguma coisa. Ah, meu Deus, eu estou precisando fazer isso, tem que fazer um negócio lá da minha casa, mas eu não sei o que fazer, como fazer. Aí, de repente, você encontra um amigo que você nem esperava encontrar. Aí diz para esse amigo assim, menina, eu tenho que fazer uma coisa. Ele, nossa, mas eu tenho a pessoa para te ajudar. Eu conheço uma pessoa que é ótima para fazer isso. Fala com ele. Aí você fala, a pessoa vem e resolve o problema. Você diz, caramba, que sorte que eu tive de encontrar hoje fulano de tal. Eu estou aqui para resolver um problema, não sabia fazer. De repente, o fulano de tal, eu digo, vocês querem ver uma coisa? Há um tempo atrás, aí uns 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, logo que eu cheguei aqui em Petrópolis, conhecia muito pouca gente, muito pouca gente. E aí, eu precisava de uma pessoa para fazer uma faxina na minha casa. E aí eu fui, né? Fui numa padaria que tinha lá, comentei com a moça, eu disse, olha, tem uma moça aqui que pode fazer. Aí eu fui lá da casa da moça. Mas quando eu. Não minto. É, falei com a moça. Mas sabe aquela coisa que não bateu? Não bateu. Mas eu estava precisando, né? Eu disse, vai essa mesmo, não tem jeito, né? Mas tinha alguma coisa que não estava legal. Só quando eu encontrei com a pessoa, sabe, eu senti que não deu legal, não deu legal. Aí, tudo bem, passou 2 dias, eu tinha marcado com ela. Aí eu fui numa outra loja que tinha perto da minha casa, um material de construção. A senhora que me atendeu, muito simpática, né? Conversando com ela, aí eu falei, não sei o que lá. Aí disse assim, inclusive eu pedi uma moça, né? Falei o nome da moça, que era inclusive vizinha dela, ela olhou para mim e disse assim, posso te dar um aconselhamento? Te dar uma orientação? Disse, pode, ela? Não. Se você quiser, eu te indico outra. Mas não, entendeu? Não, não vá. Não coloque. Não vença. Não aceite essa pessoa. Mas ela falou assim de uma forma tão carinhosa, e é realmente, né, a Alvinha, né, uma pessoa maravilhosa. Só dela conversar com você, você sente aquela paz, sabe? Não é espírita, não, ela é católica. Né? Porque a pessoa diz, então é espírita. Não, outra. Mas quando ela conversa com eu nem conhecia ela, nem conhecia. Me tornei grande amiga dela depois. Ela fala com você assim, com aquela, sabe, aquela tranquilidade, aquela coisa. Ela falou de uma tão com educação. Não, ela só não meteu o malho, não falou nada assim que a pessoa tenha feito. Ela só diz assim, ó, não, 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 não. Não, não leve, não. Vai lá, fica com essa pessoa, não. Sabe, só disse assim. Eu peguei o recado, fui lá, desconversei alguma coisa lá, disse que ia ter que viajar para o Rio, aconteceu uma coisa de urgência, entendeu? Então, às vezes são coisas que parecem bobagem, mas com quantos de nós já aconteceu isso? Né? Então, às vezes você quer uma coisa, está procurando uma coisa, de repente você entra numa esquina,
dá de cara com alguma coisa que acontece. Você diz, meu, aí você, caramba, deu uma sorte danada. É o que ele está falando aqui. É a forma que eles têm, olha aqui, ó. Assim é que provocando, por exemplo, um encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenho em vista, eles obram de tal maneira que o homem crente de que obedece ao impulso próprio conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, eles dão um jeitinho de você ir ao encontro daquilo que você precisa. E aí cabe a você decidir ou não se você vai fazer aquilo. Então, eles colocam ali na sua frente. Mas você é que decide se quer ou não. Vamos dar uma olhadinha na questão 866. Eu não tinha marcado essa, não. Vamos um pouquinho lá para frente. Eu marquei aí, tá, Ana? 866 de O Livro dos Espíritos. Está na parte terceira, capítulo 6 da Lei de Liberdade. 866 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Aí diz: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida da abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionados. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, da sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor, né? Então, ele vai dizer aqui para a gente o quê? Que essa fatalidade que parece presidir aos nossos destinos, né? Ele é resultante do nosso livre-arbítrio. Porque, às vezes, o amigo espiritual nos orienta uma coisa, nos mostra, até desenha para a gente. Mas a gente faz o quê? Faz outra escolha. Às vezes a gente faz outra escolha. Entendeu? Então, é aí que está a tal fatalidade. Eles não vão dizer para você, faça isso. Eles não vão dizer. Mas eles vão orientar você para o caminho certo, tá? Para o caminho certo. Agora, se nós vamos trilhar esse caminho ou não, é nossa escolha pessoal. E aí você diz assim: tive uma sorte danada, que eu escolhi a coisa certa. Não, eles apresentaram para a gente o caminho certo. Agora, deixaram por nossa conta, né, escolher. E aí, a gente vai ver aqui, os espíritos, eles não vão fazer fenômeno, tá? Eu não vou fazer o fenômeno acontecer para nos afetar. Eles podem nos inspirar a ir de encontro ao fenômeno, a sugestão dos espíritos, né? Mas prevalece o nosso livre-arbítrio, tá? No que decidimos. Mas eles eles mostram para a gente o caminho. Então, presta atenção. Às vezes, a gente começar a prestar mais atenção nisso. Que às vezes você quer muito uma coisa, precisa muito de uma coisa, aí a gente faz aquela prece: ah, Senhor, me ajuda, me dá uma luz, né? Me dá uma luz, me ajuda para ver se eu consigo resolver isso da melhor maneira possível. Faz aquela prece sentida e aguarda, porque eles vão verificar esses fatores, os fatores: nível evolutivo, merecimento e nosso nível de sintonia.
E dentro desse grau de nível evolutivo, merecimento e sintonia, a ajuda vai chegar. Agora, você tem que estar o quê? Prestando atenção na orientação. Por isso, Emmanuel falou da importância da limpeza do ambiente espiritual, para que a mensagem, a orientação deles passe sem obstáculos até você. Entendeu? Então, você faz o pedido. E Kardec deixou, o Espírito da Verdade deixou bem claro para Kardec. Quando Kardec perguntou, o senhor vai me ajudar só nas questões espirituais ou nas questões do dia a dia, do meu trabalho, da minha vida, da minha coisa? E ele lhe respondeu o quê? Se eu não te ajudasse, eu não te amaria. Então ele disse, eu vou te ajudar também nas questões materiais. E Kardec falou, eles me ajudaram muito nas questões materiais também. Então a gente já sabe disso. Aí a gente pede ajuda. Agora, pediu ajuda, começa a limpar o ambiente espiritual, a tua casa mental, começa a fazer uma faxina. Deixa tudo limpinho, organizado, dentro do possível para você. Porque quando a mensagem chegar, ela passa, ela consegue penetrar a tua casa mental sem obstáculo, e você capta a mensagem. Captou aquela mensagem, analisa e procura seguir. Então, ele deu aqui um roteiro para a gente. Ele tem um roteiro. Agora, a decisão é tua. A decisão é tua. Se você vai fazer ou não, aí é tua decisão. Mas que a ajuda chega, chega. Agora, a gente tem que facilitar para a ajuda chegar, né? Vamos à questão 526. Kardec pergunta, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos? O objetivo de que se dê um acontecimento. Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha a pergunta de Kardec. Bem interessante, né? Olha o que ele diz aqui. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, tá? Exato isso. Mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar. Eles têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para alterá-las. Repare, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e encontrar aquelas leis. Então, eles vão agir sobre a matéria para cumprimento da lei, não para alterar a lei. No exemplo que figuraste, ele vai dar aqui o exemplo da escada, que Kardec colocou, né? O cara sobe a escada quebra, ele morre na queda. Foi o espírito que quebrou a escada? Olha o que ele diz aqui. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se você tem uma escada nova que resiste ao peso de uma pessoa e está próximo da pessoa desencarnar, você sobe a escada, a espiritualidade não vai quebrar a escada, porque ele está alterando a lei da natureza. A escada foi construída para aguentar o peso X. A escada foi construída para aguentar o peso 150 quilos. Uma pessoa de 80 sobe, ela não vai quebrar essa escada. Ela não vai quebrar. Porque se ela quebrasse, estaria alterando o quê? A lei da natureza. Se a escada foi construída para 150 quilos e foi bem construída, como é que ela vai quebrar com uma pessoa de 80 quilos? Entendeu? É isso que está sendo. O espírito não vai quebrar a escada para você morrer, porque você tem que morrer naquele dia. Ele não vai quebrar a escada para você morrer. Se ele quebrasse, ele estaria derrubando a lei da natureza. Aí ele diz aqui, ó, se é destino,
se estava lá, daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando daí a morte por efeito natural. E sem que para isso fosse obter a produção de milagre. Agora, o cara pesa 200 quilos, o espírito diz assim, ó, sobe aquela escada. O cara olha para a escada, ele sabe, eu vou subir assim mesmo. Vai cair, vai morrer. Então, eles podem sugerir. Agora, quem decide se vai subir ou não? Somos nós. Aí ele diz aqui, o indivíduo, né? Como ele disse aqui, ó, eu pulei esse pedaço aqui, ó. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Então, quantas vezes, né? Às vezes a pessoa desencarna dentro de casa. Por exemplo, tinha uma vizinha. Ela estava lavando a cozinha dela. A geladeira, foi lavar a cozinha com a geladeira ligada. Vamos dizer que estivesse próximo dela desencarnar e o espírito lhe sugerisse mexer debaixo da geladeira. Se ela é uma pessoa vigilante, o que ela vai fazer? Eu não vou colocar a mão debaixo da geladeira, o chão molhado com a geladeira ligada. Vou tirar dali. Pessoal, então a pessoa não vai morrer? E Deus tem pressa? Deus tem pressa? Deus não tem pressa. Não tem essa coisa assim, raríssimo. Por exemplo, Chico. Olha a morte do Chico. Chico sabia que ele iria morrer no dia que no Brasil estivesse acontecendo uma grande festa. Não foi isso que ele disse? Eu vou morrer no dia em que o Brasil estiver vivendo uma grande festa. Para quê? Para que a minha morte não seja um choque para a nação. Entendeu? A nação está ali festejando e o Chico falou, vou ficar triste, mas tem uma grande festa. Ele falou que ele ia morrer no dia que o Brasil seria campeão do mundo. Foi em 1994, né? Não, porque o Brasil podia perder aquele jogo. Aí vai dizer, não, mas já estava certo que o Brasil ia ganhar. Deus não entra nessa coisa, gente, pelo amor de Deus. Né? Deus não entra nessa coisa. Porque tem gente assim, Senhor, pelo amor de Deus, faz o meu time ganhar. Não entra nessa. Que Deus não vai ajudar o time A, B, C, D a ser campeão. Não é assim que o pessoal faz? Vai até para o estádio com o Santinho, né? Com o Santinho ali. Não entra nessa. Porque aí o sujeito vamos dizer que foi Flamengo e Vasco, aí o flamenguista, senhor, pelo amor de Deus, São Judas Padeiro, que é o padroeiro lá do Flamengo. Pelo amor de Deus, São Judas Padeiro, ajuda o Flamengo a ganhar, está precisando desses 3 pontos. Aí o Vascaíno, que eu não sei quem é que é o São Januário lá, São Januário. Aí São Januário, meu São Januário, aí vai ficar São Judas Padeiro de lá, São Januário, caindo no pau. Não é? Quem foi na foto? São Paulo. Não vai ser São Judas Tadeu, porque ele foi discípulo de Jesus. São Januário veio bem depois, né? Então vai ser assim? Vai brigar São Judas Tadeu com São Januário? Por que não? Mas o jogador do Flamengo é bom. E o do Vasco não é? Né? O jogador do Vasco não merece? Então, por que naquela você pede pelo teu time e o outro pede pelo time dele? Então vai decidir por quem? Pelo Flamengo ou pelo Vasco? Pelo jogador do Flamengo ou pelo jogador do Vasco? Não é essas coisas. Isso é coisa da terra, né? É o atleta que vai lá jogar. O atleta pode até pedir, senhor, me ajude, está bem, está disposto, eu estou trabalhando aqui, né? Me equilibra minhas energias, mas na hora que ele pula na piscina, é ele, é por conta dele. Ele que vai nadar, ele que vai botar o chão. Ele se preparou, pediu ajuda a Deus para fortalecer, para que ele fizesse uma boa preparação, tudo bem. Mas depois que ele pula na piscina, depois que ele entra em campo, depois que ele dá um salto, é por conta dele, as habilidades dele. Deus não entra nesse esquema. Deus não entra nisso. Então, uma pessoa está dentro de casa,
Você vai subir numa escada, você tem que observar essa escada, principalmente se for pessoa da terceira idade, que é o que mais causa acidente é pessoa da terceira idade, acidente dentro de casa, não é? Outro dia mesmo eu estava lá em casa, eu tenho uma escada de 7 degraus e tenho uma de 3 degraus. Aí eu fui pegar o negócio do armário, já comprei de 3 degraus, que já eu não sou tão baixo assim, subi um pouquinho já dá, 3 degraus. Subi no terceiro degrau, no armário, baixinho, 3 degraus, mas segurei, olhei para baixo, já senti, não dá mais. Não é para mim mais, nem 3 degraus. Porque as escadas atualmente são escadas que têm o degrau muito estreito, vocês já observaram? Antigamente a escada tinha quase um palmo, né? De largura assim do degrau. Agora é tremendinho, acho que é para economizar, essa de alumínio é estreitinho, né? Aí eu em cima, eu olhei para baixo e falei assim: não é mais negócio para mim subir uma escadinha nem de 3 degraus. Porque eu subi e já não me senti bem. Desci e disse assim, não subo mais. No máximo um degrauzinho, e olhe lá, que eu já tomei tombo em um degrauzinho, já me arrebentei por causa disso. Então, tem coisas que a gente tem que olhar. Da terceira idade, você tem que tomar cuidado. Vai tomar banho no banheiro? Meu banheiro já tem aquelas barras, sabe? Eu tenho uma barra já dentro do banheiro, para você entrar, segurar, vai lavar os pés. Usa aquele tapete que é de borracha, que tem aquelas ventosas embaixo para segurar. Por quê? Porque você pode escorregar dentro do boxe, vai se segurar no blindex para lavar o pé. Olha o problema. Né? A tampa do vaso é mais alta, até a orientação do meu amigo Alberto, que eu comprei mais alto já, aquela para sustentar, aumentar, né? Porque os vasos sanitários são muito baixos, força o fêmur. Então, quem tem problema de coluna, já coloquei. O banheiro já preparado, para você vai lá, segurar naquela alça de metal já preta. São cuidados que você tem que tomar. Então, se já está próximo de você desencarnar e você não observa essas coisas, vai facilitar. Agora, eu estava lendo uma mensagem que diz: Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, não. Está próximo, mas não tem essa data, como eu falei do Chico. Ia ser naquela data. Ele não diz, ele disse: vai ser no dia que o Brasil estiver em festa. Ora, o Brasil é um país de muitas festas, não é? Então, podia ser outra festa qualquer. Mas foi. Não estava escrito que era no dia que o Brasil seria campeão do mundo. Podia ser dali um mês, dali a 2 meses. Agora, muitas vezes a pessoa desencarna pela invigilância. Invigilância. Como eu vi a cena no Facebook, a moça foi limpar o armário da cozinha. Ela subiu na pia dela. Eu vi. A sorte que ela não. Mas subiu na pia, aí, quando ela. Aí tem a pia, tem aquela parte larga de um lado, larga do outro, né? E na frente ela é estreita, porque é a cuba. Ela subiu e foi passar pela parte estreita, que é em frente à cuba, onde tem a torneira para lavar louça. Quando ela passou, a pia veio para baixo. Quebrou. Ela não podia ter desencarnado? Podia. Ia dizer o quê? O espírito que empurrou? O espírito, você vai dizer para ela, e precisava empurrar? Vai lá uma moça gordinha. O espírito, você precisava empurrar? Não, minha filha, você nem precisava da minha ajuda. Olha a tua estupidez. Vai subir em cima da pia, vai passar por cima daquela parte fina da frente da cama. A pia não aguentou o peso dela, afundou. O dia sofreu um acidente grave. Como às vezes a gente vê no jornal aquelas moças que trabalham na faxina, em um prédio, pelo lado de fora, para lavar a janela. Vocês já não viram? Está pelo lado de fora da janela, com o braço ela segura aqui, com ela limpando ali. Terceiro, quinto, sexto andar. Se cair, vai dizer que foi obsessor? É claro que não. Então, eles aqui. Eles não vão desfazer, né?
afrontar uma lei da natureza. Eles ficam observando a nossa invigilância. Está próximo de desencarnar, vai surgir um momento. Agora, você tem o seu livre-arbítrio e vai ficar observando, tá? Então, não são os atos físicos que os espíritos agem, eles agem no sentido da ação da pessoa. Eles sugerem o pensamento da atitude das pessoas, eles não decidem, atuam na influência das pessoas. Você sabe que ali tem um local muito perigoso, muito perigoso. Aí você diz, não, eu vou passar por lá. Eu vou passar, você é fulano, não passa. Ou então, você está numa via de muito carro, tem uma passarela. Aí você olha, o cachorrinho está passando pela passarela. Viu a cena dessa na Avenida Brasil? Passarela, o cachorrinho está passando a passarela. E um monte de gente embaixo está atravessando. O irracional está passando pela passarela. Os racionais estão correndo ali na Avenida Brasil, entre os carros. Aí vem um dá uma chapuletada, mata. Aí alguém diz, estava na hora, cuidado. Não na hora nada, tinha a passarela em cima. O cachorro foi pela passarela. O irracional atravessou pela passarela. Entendeu? Então, então não tem problema. Vai. Mas Deus não tem pressa, entendeu? Se você tomar seus cuidados, vai acontecer. Mas que não seja por invigilância, porque aí entra na questão do suicídio, né? Essa pessoa que passa debaixo da Avenida Brasil correndo, com os carros passando assim, vale. Rose, e os esportes radicais, do tipo assim, a alpinista vai lá para não sei, lá em cima, 5.000 metros, sei lá. Ontem a gente estava vendo um caso desse. Eu não me lembro onde foi o local, que as cachoeiras estão todas congeladas. Aí a mulher subindo com aquele gancho pelas cachoeiras, alta pra caramba, e ela bota um gancho. Ora, uma hora que ela der a ganchada daquela, se aquele gelo se partir, ela vem. O que é isso? Suicídio. Porque há a possibilidade dela morrer. O brasileiro que foi, acho que foi no Chile, né? No Peru, subiu uma montanha, ele alpinista, subiu. Existe um roteiro, que as rotas já são todas mapeadas. Tá? Quando a pessoa vai lá para alguma montanha dessas grandes, aí do Tibete, os Andes, ou mesmo aquela do Tibete, no Japão, muito famosas, já estão tudo mapeada. Por quê? Porque os que foram primeiros marcaram. Então, tem um mapa pelo caminho que você deve ir, até porque na hora de pedir auxílio, o auxílio segue aquela rota, aquele caminho. Então, essa é famosíssima, sem ser nos Andes, que o pessoal vai muito lá, o Himalaia. Né? Tem tudo. Então, quando vai buscar ajuda, o pessoal, o socorro vai seguir aquela trilha. Porque eles dizem, ó, sobe por essa trilha. Inclusive, na trilha, o pessoal deixa lixo, deixa resto de coisa, eles vivem limpando, né? Aí o rapaz do Peru tinha uma trilha, tinha a bendita da trilha, mas ele resolveu seguir um caminho novo, alternativo. Ele não quis seguir a trilha, foi pelo caminho alternativo. Na volta, chegou lá e voltou pelo tal caminho alternativo. Na volta, ele caiu aonde? Numa fenda. E morreu, ficou lá. Se ele subisse pelo caminho mapeado e descesse pelo caminho mapeado, mesmo que ele sofresse um acidente, a pessoa deixa registrada a hora que subiu. Então, o pessoal sabe, ó, em tal hora eu tenho que voltar. Dali a bom dia eu tenho que voltar. Se não voltar dentro desse tempo, o socorro sobe. O que é que eles fizeram? Subiram pela trilha. Não encontraram ele. Aí, não sei o que, tinha um GPS, não sei o que lá. Aí foram seguir o tal do GPS. Aí descobriram que ele fez o caminho alternativo. Encontraram o GPS na beira do abismo, lá, o objeto que ele tinha. Aí olharam a fenda e disseram, ó, caiu aqui dentro. Só pode, porque as coisas dele estão tudo à beira do abismo. E detalhe, não dá para buscar. Não dá para ir buscar, vai ficar. Então, mesmo um esporte desse que é perigoso, já tem uma trilha. Agora, escalar aquele
pula de corda, bump jump, um negócio assim. É coisa muito perigosa, né, gente? Pelo amor de Deus. A chance de morrer vai ter. É tal do suicídio indireto, né? Mas as pessoas cada dia inventam mais esportes radicais para quê? Para desafiar a natureza. É tirar selfie no alto da torre, segura com uma mãozinha e ainda faz assim. Ou então aqueles caçadores de furacão, caçadores de tornado, como se eles conseguissem. Aí o cara fica pertinho do tornado, achando que na hora que o tornado vem, ele vai conseguir correr o suficiente. E o tornado vai ficar atrás. Gente, pelo amor de Deus, mostrou outra cena desse tornado. O sujeito morreu, porque ele foi com o carro dele bem perto do olho do tornado para filmar. Quando o tornado virou sem avisar para ele, vou virar, tá? Virou, ele entrou no carro e o tornado veio e andou por baixo do carro dele sendo levado pelo ar. Quer dizer, ele acha que está no controle do tornado, o tornado está dando para a direita, vai ficar só da direita. Na hora que deu para a esquerda, ele achou que dava para correr atrás do carro e sair. Entrou, foi, mas não deu, porque o tornado é rápido. Entendeu? Foi levado. O que é isso? Pelo amor de Deus, né? Então, o cara quer ficar lá pertinho do olho do tornado, achando que o tornado só vai dar para a direita, não vai dar para a esquerda. Que controle é esse que você tem da natureza? Nenhum. Essas pessoas que querem atravessar o oceano num barquinho pequenininho, pelo amor de Deus, uma tempestade do Oceano Atlântico, ondas de mais de 30, 40 metros, e o cara dentro de um barquinho pequeno, para pensar, né? Ou então aquele vai filmar a beira do vulcão. Vai para a beira, quantos caem e morrem? Na beira do vulcão. No vulcão não precisa nem a lava. A fumaça que sai já mata o enxofre, já mata o cara. Aí o cara vai lá, cai e morre lá. Vou filmar na beira do vulcão. São coisas que, né? Aí diz que é o quê? O azar deu azar. Não, não deu azar. Imprudência da pessoa, invigilância da pessoa. Né? Vamos aqui em 27. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Olha que beleza. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? O que a gente aprende sobre raio? Quando o raio... Vou tomar banho de mar no meio da tempestade. Que beleza, né? Está chovendo e o sujeito resolve tomar banho de mar da chuva. Pelo amor de Deus, né? Ou então se esconder debaixo da árvore. O que a árvore é? O que a madeira é? Boa condutora de eletricidade. Vou me esconder debaixo da árvore. Cai o raio, quebra o tronco, cai na cabeça do cara, mata o cara. Tanto que a orientação qual é? Se você ainda está no... Ou então vai jogar futebol no meio da chuva. Não tem? Está jogando futebol, está chovendo, cai no raio, vamos jogar. Quantos morrem? Qual é a orientação que se der? Quando acontece isso, você está num lugar aberto e começa a cair, você tem que deitar no chão, ficar, de preferência deitado todo encolhido no chão. Entendeu? Por quê? Para você ficar quase no nível do solo. Porque o raio vai cair em tudo quanto é lugar à tua volta. Pode ser que não acerte você. Agora o cara quer se esconder debaixo de árvore, quer tomar banho de chuva dentro da praia. Está chovendo, não está água. Pelo amor de Deus. Né? Então, a espiritualidade nem precisa. Quantos jogadores já morreram? Pessoas morreram no campo de futebol. Tem um jogador, um tempo atrás, caiu um raio na cabeça dele, jogando futebol. Então, ele diz aqui, ó, dá-se o mesmo, os amigos espirituais dizem, que anteriormente o raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza, o raio ia cair mesmo. Que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore o homem por se achar debaixo. O raio não foi para a árvore porque o homem estava lá.
Entendeu? O cara tá escondido debaixo da árvore. Aí Deus disse assim: vou mandar um raio para aquela árvore, porque o cara está ali debaixo e ele vai morrer. Não, o raio vai cair. Vai cair. Agora, se você se esconde debaixo da árvore, é problema teu. Você já sabe que não pode se esconder debaixo de árvore quando está chovendo com raio, né? Então, diz aqui, não foi encaminhado o raio para a árvore por se achar dela, debaixo dela o homem. A este, quer dizer, ao homem, a este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio. A espiritualidade pode até dizer, vai lá para debaixo daquela árvore, mas você nem esperta e diz assim, debaixo da árvore eu não posso me esconder. Não vou. Mesmo que eu veja uma árvore, tem que, opa, vou me esconder. Não, não posso me esconder debaixo da árvore. Tem que procurar outro lugar, porque debaixo da árvore é perigoso, né? Porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não estar debaixo da fronde o homem. Então, aprendemos que a árvore é boa condutora de eletricidade. Então, se você está num lugar, está chovendo, tem árvores, e vamos dizer que você tem uma ideia, vem aquela sugestão, vai para debaixo da árvore. Você diz, não, não posso ir para debaixo da árvore, porque pode cair o raio ali. Entendeu? Então, eles sugerem para você. Está próximo você desencarnar. Eles sugerem. Agora, está na sua decisão, fazer ou não. Usando da sua inteligência, você diz, não vou me esconder debaixo de árvore. Vou procurar outro lugar. Não vou deitar aqui no chão. Pode ser até que o raio caia em cima de você. Mas você usou da sua inteligência para tentar minimizar o problema. Mas, às vezes, a gente, né, como o caso, vai subir em cima da pia, vai subir em escada, vai mexer como é que morreu o Gugu Liberato? Morando numa mansão, ele subiu lá do telhado para mexer, não sei o que lá, do ar-condicionado. Um homem de mais de 60 anos, que não tinha necessidade disso. Caiu lá de cima. Então, a gente tem que ter essas ideias. Tomar esses cuidados. A hora vai chegar. O cara está muito esperto, pode morrer até dormindo. Agora, às vezes a pessoa facilita, né? Facilita. Que chegou a hora. Então, não chegou a hora. Foi imprudente. As pessoas morrem mais por imprudência do que naturalmente. A gente observa, a maioria das pessoas morrem mais. Eu vi nessa semana, vi um trem e tinha, né, a passagem, a rua e a linha do trem. Aí vem um trem de carga. O cara vem de moto. Ele parou, veio de moto, o trem vem apitando. Aquele escândalo. E ele vem de moto. E é só passar. Só que não deu tempo. Na hora que ele está terminando de passar, só tem um pedaço da roda traseira, o trem chegou. Mas olha o peso de um trem de carga. Uma pancada, por mais leve na roda da moto dele, jogou a moto dele longe. Ora, se o trem vinha apitando, você está com a tua moto, você olha assim, por que eu vou atravessar na frente do trem? Já pensou no trem para frear? O tempo que ele vai levar para frear? E o tamanho e o peso dele? É imprudência. Claro que é imprudência, né? Então, a gente morre mais por imprudência do que problema natural. Então, vamos parar por aqui. Semana que vem, a gente vai pegar 528. Hoje são 15, dia 22. 22/7, a gente começa na 528. Às vezes parece bobagem, falar dessas coisas é bobagem, mas, gente, como a gente faz isso? Quer ver uma coisa boba que às vezes eu mesmo faço e tem que me lembrar de não fazer? Você liga a máquina, aí a máquina bate, para de bater, para entrar no molho. Aí você abre a tampa da máquina e olha assim, aí tem uma roupa que não ficou muito legal. Aí você mete a mão dentro da máquina. Já fizeram isso? Mete a mão dentro da máquina com água para ajeitar a roupa. Só que a máquina está ligada e ela pode estar passando energia para a água. Aí, se tiver qualquer. Aí você mete a mão, toma um choque, cai e morre. Não se pode. Se você quiser mexer na roupa,
O seu Aldeci, eu não sei se vocês conhecem, o Aldeci era o moço que consertava a minha máquina de lavar, aí quando eu morava em Taquara. Os penques, ó, um espetáculo. Não só para consertar, como em precinho. Agora é o seguinte, né? Se vai chamar ele, dá a limpeza na sua máquina. Porque se ele encontrar a máquina, qualquer coisa, ele dá logo os crematórios. Minha senhora, esta é sua melhor amiga. Como é que a senhora pode tratar a sua amiga desse jeito? Aquela coisa. Toda vez que alguém vai chamar o senhor desse, todo mundo diz assim: ó, então eu tenho que limpar a máquina primeiro antes do senhor desse chegar aqui. Tem que estar com a máquina limpinha, tá? Porque ele é danado, mas é um espetáculo. Mas ele dizia assim para mim: minha senhora, se a senhora quer mexer na máquina, aperta o botão e tira da tomada. Não vai mexer na máquina cheia d'água, não se conta, é só ir apertar o botão. Ah, eu apertei o botão, ela parou. Não, tira da tomada. Aí a senhora pode mexer à vontade. Mas quando ela estiver ligada, não põe a mão dentro dela. Apertei o botão, desliguei. Mas ela está ligada na tomada, pode estar passando corrente. Então, vai mexer na máquina com água, tira da tomada, mexe. Agora põe na tomada e liga. Ele dava essa orientação. E a gente faz isso. E pode levar choque. Eu já aconteceu de botar a mão e senti um choquezinho levezinho. A minha máquina era velha, aquele choquezinho levezinho. Eu tirei a mão correndo. Mas se não tivesse a corrente fosse forte, são as besteiras que a gente faz. E que podem causar graves acidentes. Então, Nos salvou, hein, Rose? Nos salvou aí. Porque a gente faz isso, eu já fiz inúmeras vezes. Eu faço muito. Então, tem que tirar da tomada, não desligar no botão. Desliga no botão e tira da tomada. E aí você mexe. Mas a gente faz essas coisas. De repente a máquina está com problema, tu toma uma cipuada, já era. Então são coisas que a gente tem que prestar. Outra coisa também, a gente carrega o celular. Eu vi na internet outro dia. Você está carregando o celular, toca. Você coloca no seu ouvido, você pode ter um choque e morrer. Exatamente. Porque tem a corrente, está passando a corrente. Sim, ficar no celular carregando. Está tocando, está carregando, tocou, você atende. Ou então mesmo ficar nas redes sociais, com o telefone ligado, deixou o rapaz com a mão queimada. Ele estava o celular carregando e ele, aqui, ó, assim, ó, de repente o troço lá dentro queimou a mão dele toda. E não estava no ouvido, não, estava aqui, ó, na mão. Isso é aparelho eletrônico. Sim. E com aparelho eletrônico pode acontecer qualquer coisa. Então a gente tem que tomar cuidado. É igual outra coisa. Está caindo muito raio? Desliga teu disjuntor. Eu só se está caindo muito raio violento, desliga, tira a televisão, tira tudo da tomada. Se possível, desliga o disjuntor, porque está caindo muito raio. E você não sabe se no teu prédio tem para-raio ou não. E se não tiver? E se nem perto tiver? Pode ser que o teu prédio receba descarga. Aonde aquilo entrar, eu vi uma casa uma vez que entrou de tal maneira que na cozinha os ladrilhos racharam de cima a baixo. Os ladrilhos racharam todinho de cima a baixo. É uma carga violenta de eletricidade. Então a gente tem que tomar cuidado. São essas coisinhas básicas, né, que a gente tem que tomar. Muito, muito cuidado. Então, vamos dar uma paradinha agora, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essas coisinhas aqui que os Espíritos falam para a gente e que levam a gente para refletir sobre várias outras. Eles dão um toque, como deram para a gente nessas lições. A partir daqui, a gente vai fazendo as reflexões. Olha aí, da máquina de lavar, não é? Do chuveiro, está tomando banho? A água quente, a água está quente demais, vou diminuir a temperatura. E mexe naquele botãozinho do chuveiro ligado. Você pode entrar pelo cano. Tem que fechar o chuveiro para você mexer. Você não pode mexer naquele botãozinho com o chuveiro aberto. Entendeu? São coisas que... Essas perguntas nos levam a pensar nessas coisas. Subir escada, a gente que é da terceira idade, subir na pia para limpar, ficar pendurado na janela para limpar o vidro, tomar banho sem ter um tapete de borracha
no chão, procurar colocar aquelas braçadeiras, né, no box para você segurar, não subir em vaso sanitário, que é outra coisa que às vezes as pessoas fazem para resolver. Cai, quebra, subir em banquinho, aqueles banquinhos pequenininhos de cozinha, que tem os banquinhos, né? Que a frente dele é pequenininho, quase 20 por 20, ou 15, o cara sobe para limpar, quebra o banco, cai. Então, são coisas que essas perguntas aqui nos alertam para a gente tomar cuidado. Quando quiser entrar no elevador, espera ele parar, abre a porta e olha. E às vezes a pessoa abre a porta e vai entrando. Ele não está ali, você cai no buraco. Então, são coisas que a gente tem que observar. É isso que os espíritos estão falando aqui para a gente. Observe, observe. E vai diminuindo as probabilidades, né? Então, gente, é só agradecer a Deus tudo que essa ajuda que eles nos oferecem, tá? Vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouco, às 5h30, a gente volta para o estudo do Recordações da Mediunidade e Ivone da Mara Pereira.